Boa noite, pessoal. Enquanto vamos se conectando aqui, queria aproveitar para apresentar então a agenda da semana do IAB de São Paulo. Eu sou o Fernando Túlio, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil do Estado de São Paulo. A gente teve ontem um debate com representantes de vários núcleos do Estado e essa semana também está bem recheada aí de atividades. Hoje a gente vai contar com o Ale Youssef, amanhã, numa parceria com a Escola da Cidade, Guilherme Wisnik e Fernando Haddad vão discutir outros assuntos, né, relacionados à política, antipolítica e a resistência ao desmonte das ações que estão acontecendo. Na quinta-feira também na quinta-feira também vai ter um debate sobre ensino à distância e na sexta, deixa eu chamar o Ale aqui, guardar ele entrar e eu já retomo aqui o que a gente estava apresentando. Oi, Ale. Tudo bom? Tudo bem? E aí? Tudo Como é que você ótimo. tá? Bem. Vamos aí na luta, né? Ótimo não dá para falar, né? Sim, Tá dentro difícil, do mas vamos em possível. frente. Primeiro, queria agradecer muito, Ale, por ter aceitado o convite, né? Estava aqui informando as pessoas que estão nos acompanhando. Essa semana está agitada. Hoje a gente vai conversar contigo. Daqui a pouco eu apresento você um pouquinho melhor. Amanhã, Guilherme Wisnik e Fernando Haddad, numa parceria com a Escola da Cidade. Na quinta, tem um debate sobre o ensino à distância em arquitetura e urbanismo, por conta do distanciamento social. E na sexta-feira, tem uma arquiteta que é do Conselho Superior do IAB, que é a Lua Nietzsche, né, que tem uma série de intervenções, projetos incríveis, com uma arquiteta do IAB de Guarulhos, uma arquiteta indígena, recém-formada, que é a Ana Cláudia, já então convidando o público aí para acompanhar. Bom, eu só vou te apresentar, depois se quiser complementar, como é de praxe aqui, que a gente tem feito. O Ale Youssef é mestre em filosofia política e advogado, atualmente coordena o Bloco da Cultura e articula o programa Cidade Solidária. Ele foi secretário da Cultura da cidade de São Paulo, criou e dirigiu a Associação Cultural Acadêmicos do Baixo Augusta, o Estúdio SP e o site multicultural Overmundo. Foi também apresentador do programa da Globo News Navegador e comentarista do Esquenta da TV Globo e do quadro Mais São Paulo da CBN. É autor do novo Poder, Democracia e Tecnologia e Baixo Augusta, a cidade é nossa. Ale, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. Eu queria então começar te perguntando, para explicar para a população, quem está nos acompanhando, como que funciona e o que é o Cidade Solidária. Bom, obrigado. Eu primeiro quero agradecer ao IAB a oportunidade, parabenizar por essa agenda incrível que vocês estão fazendo. Parabéns, muito legal. E é muito bacana poder participar dos debates dessa instituição que eu respeito tanto e que é tão importante para São Paulo. E parabéns pelo trabalho. Bom, faz um certo sentido a gente começar explicando também o porquê que eu estou aqui junto contigo. Afinal de contas, nós estamos juntos no Cidade Solidária e é importante que as pessoas tenham essa dimensão, né? A Cidade Solidária é uma iniciativa, um pacto social que reúne o poder público, a Prefeitura de São Paulo, mais especificamente, e entidades da sociedade civil, com o objetivo de criar um sistema capaz de receber doações de cestas básicas, de cestas de higiene e cestas e kits de limpeza também, e de distribuir esses itens recebidos num sistema que traga as informações sobre a vulnerabilidade da cidade, que evite sobreposição e que seja eficaz para que os mantimentos cheguem a quem mais precisa nesse momento. Me pareceu a tarefa mais importante para se cumprir agora, no sentido de que eu creio que todas as pessoas, entidades, grupos, coletivos, têm que deixar suas agendas outras de lado e se engajar nesse processo
em busca da construção dessa grande rede de solidariedade nesse momento. Então, nesse sentido, nós criamos um processo de governança compartilhada, não é? Em que, inclusive, o IAB e o Fernando faz parte pessoalmente dele, representando o IAB, mas também outras entidades participam. E é muito interessante notar que nós temos uma tradição no Brasil de pactos entre poder público e sociedade civil em torno de campanhas humanitárias, voltadas para resolver problemas dos mais vulneráveis, históricos, e a gente precisava reativar essa veia e esse espírito tradicional do Brasil. Foi assim na campanha do Betinho, foi assim na Ação da Cidadania, né, contra a fome e pela vida, do Herbert de Souza, feito pelo IBASE, mas também que gerou os Conselhos de Segurança Alimentar, que tinham relação com o poder público. Foi assim na Comunidade Solidária, capitaneado pela Ruth Cardoso. Foi assim, inclusive, nas campanhas de renda mínima, que geraram até o Bolsa Família. Enfim, sempre sociedade civil e poder público. Aí, nesse momento de emergência, de caos, enfim, que todos nós estamos vivendo, nos pareceu ser a melhor estratégia, e acredito que foi, porque a gente já está colhendo frutos importantes da campanha. Não, bem legal. Acho que tem isso, você tem colocado em outros lugares também, né? Essa crise revela um pouco a importância e o papel do Estado, né? E nesse sentido, a parceria com a sociedade civil, tenho testemunhado, isso deriva de um pacto, né, que várias entidades e movimentos sociais têm construído recentemente. Então, desde a Fundação Tidsetuba, Arquifuturo, os movimentos de moradia, ação educativa, todos pela educação, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Rede de Conhecimento Social, o Polis, o Itaú Cultural, enfim, várias entidades que estão nessa construção. E o que eu acho que, de fato, tem um aspecto interessante que a gente também percebeu que a sociedade civil, muitas vezes, desorganizada. Eles falam assim, não, o poder público, nossas secretarias não se comunicam uma com as outras. A gente percebeu, do ponto de vista da atuação territorial, que duas coisas, né? Primeiro, a prioridade tem que ser, né, as áreas mais vulneráveis dessa cidade. E segundo, que tem muita iniciativa que já acontece, mas que de alguma forma a gente não tem um ambiente na sociedade civil para compartilhar metodologia, metodologia de tecnologia social, tecnologia mesmo, enfim, né, digital, formas de participação social, de discussão, implementação de modelos de parceria com o poder público. E, nesse sentido, o fórum, né, também apresentou, aí no caso não era a Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por conta da competência, uma proposta para atuar em parceria com os céus que estão sendo construídos e alguns territórios também na periferia, na Zona Leste. Só que com essa crise do Covid, com essa necessidade do distanciamento social, com as emergências postas, de fato a gente entrou num processo também de replanejamento. E, na medida em que a prefeitura apresentou essa proposta de cidade solidária, a gente falou na hora, olha, consultamos todas as entidades, falaram, com certeza, vamos colaborar. Mas acho que também seria legal apresentar um pouco melhor como que funciona as formas de doação, né? Quem está nos acompanhando, a questão dos drive-thrus, como que funciona, o que a Cruz Vermelha faz, como é que isso chega nos territórios. Acho que isso só para apresentar para quem tiver interesse também nesse momento e possibilidades, né, de doar esses kits que você mencionou, só explicar um pouco como que daria para fazer isso. Claro. Bom, acho fundamental fazer essa reflexão sobre o papel do poder público depois dessa pandemia, e com certeza essa é uma reflexão importante, porque, inclusive, reposiciona a necessidade da gente ter um estado de bem-estar social, um estado voltado para políticas públicas sociais de inclusão, né? Afinal de contas, se nós não tivéssemos essas ações mais espraiadas, importantes, enraizadas, nós estaríamos numa situação muito pior, e nós podemos ampliar e aprimorar muito mais a partir dessa experiência, obviamente. E também a relação com a sociedade civil, né? Quer dizer, a gente está tendo uma ótima oportunidade de fazer essa regulação, de buscar essa amplificação
das políticas feitas em parceria entre poder público e sociedade civil. Bom, o sistema funciona da seguinte maneira. Nós temos a possibilidade de doação em dinheiro, que é uma conta que vai para o tesouro da prefeitura. Esse recurso ele é revertido imediatamente na compra dos mantimentos. Nós temos também a possibilidade de doação nos drive-thrus, que a gente chama de drive-thrus da Secretaria Municipal de Cultura, que são 8 pontos espalhados pela cidade, em 8 equipamentos culturais. As pessoas podem doar sem sair do carro. Agora as pessoas também podem doar através do aplicativo 99, que entrou de parceria e subsidia parte da corrida, metade da corrida, para as pessoas não precisarem nem ir até o local de doação, se não quiserem. E podem também doar diretamente no galpão da Cruz Vermelha. São 9 pontos, então, 8 equipamentos culturais, mais o galpão da Cruz Vermelha. O que é o galpão da Cruz Vermelha? O galpão da Cruz Vermelha, que é uma das parceiras prioritárias, importantíssimas aí nesse processo estruturante do Cidade Solidária, a Cruz Vermelha, ela montou, em parceria com a prefeitura, um galpão, uma grande tenda enorme, fica ali na 23 de maio, na frente do hospital que a Cruz Vermelha administra ali, e nesse local você tem um sistema, uma linha de montagem de cestas básicas. Então, todos os locais, os 8 pontos, remetem à Cruz Vermelha para montar, a partir do sistema de montagem, montar as cestas básicas, os kits de higiene e os kits de limpeza. Além disso, lá também no Galpão da Cruz Vermelha são direcionados às grandes doações, porque muitas vezes empresas se interessam em participar, pessoas jurídicas, doando mantimentos, doando grandes quantidades de mantimentos. Geralmente elas não vêm separadas em cestas, a gente precisa fazer um manuseio de todo esse material, e também então a gente precisa ter essa estrutura. É uma estrutura enorme, é muito interessante ver como funciona, com empilhadeiras, com fluxo de saída e entrada de caminhões constante, sem parar, com uma linha de montagem de mais de 40 mesas, com uma esteira que passa por trás, passando os itens. Realmente é um processo muito complexo de se fazer, na dimensão que ele precisa ter para uma cidade como São Paulo. E, além de tudo isso, existem as doações. Essas grandes doações são articuladas, obviamente, diretamente com a coordenação do programa. No site spcidadesolidaria.org dá para encontrar todas essas informações. Inclusive, agora, nós estamos, entre hoje e amanhã, subindo no site já os primeiros mapas de calor da cidade, que vão georreferenciar para onde essas doações estão indo. Nós já estamos recebendo várias fotos que nos causam bastante estímulo, no sentido de que nós estamos percebendo que o sistema está dando certo, as cestas estão chegando. Nós já temos, eu mesmo tenho postado no meu Instagram várias fotos de vários locais em regiões bastante vulneráveis. E aí o que acontece? Esse pacto social, ele também proporciona uma participação das entidades da sociedade civil no processo de entrega, de acompanhamento da entrega desses kits e dessas cestas básicas. Enfim, a gente tem um sistema de controle, de cadastramento de entidades que se aproximam do programa, que passam a participar do programa através do processo de entrega e de compartilhamento das decisões estratégicas do programa. Os critérios de distribuição seguem, como eu disse, cadastros municipais que identificam zonas de alta vulnerabilidade, famílias em alta vulnerabilidade, especialmente as famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de Habitação, e em outros programas municipais, como o Programa Saúde da Família, como os programas da Secretaria de Pessoa com Deficiência, os programas da Secretaria de Direitos Humanos, enfim. São vários cruzamentos para chegar nesse denominador comum para identificar aonde a gente manda esse cadastro. E a gente conseguiu fazer parcerias importantes, como, por exemplo, com a União SP, que é um grupo importante de empresários que está
arrecadando recursos e transformando em cestas básicas, trazendo essas cestas básicas para esse sistema de distribuição. Parcerias importantes com grandes empresas, como a Unilever, que doou 100 mil kits de higiene para serem distribuídos nesse sistema. E outras parcerias são bem-vindas. Por exemplo, hoje mesmo estava conversando com um grande editor, de uma grande editora, para a gente incluir livros nesse sistema, livros infantis, enfim, tudo é muito bem-vindo. Agora que a gente tem uma linha de montagem, a gente consegue qualificar essa entrega. Não, bem legal. Acho que até complementar, tem um outro aspecto que eu acho que é bastante importante, e até fazer referência aos dois modelos, que é a comunicação, a arte entra também na comunicação, né? Teve um episódio recente também interessante, a gente estava discutindo com o Itaú Cultural, com a Aninha Souza, que é gerente de comunicação, um curso de urbanismo social, etc e tal, e aí ela ponderando, a gente discutindo a questão, então, segurança pública, meio ambiente, habitação, mobilidade, patrimônio cultural, participação popular, a questão da avaliação, monitoramento de impacto. Ela falou, Túlio, não, incrível. E a cultura, para além da cultura enquanto política pública, como que a gente consegue envolver em novas estratégias de comunicação, mobilização e sensibilização da comunidade, né? E aí a gente incluiu até alguns especialistas do mundo da intervenção urbana, etc e tal, como professores desse curso. E eu queria então também que você pudesse colocar das estratégias de comunicação, né, fora um pouco da caixinha, como que você, né, do ponto de vista do lado da prefeitura, a gente aqui agora também está começando uma série de agendas, esses lives e outras ações também em planejamento, como que você tem visto as outras estratégias de sensibilização da sociedade, que, claro, está mobilizada, mas que muitas vezes, quando se depara com algo inusitado, consegue perceber que, no meio de tanta informação, aquilo existe. Acho que isso é algo também importante de debater, sobretudo numa cidade, uma região metropolitana de 20 milhões de habitantes, como que a gente consegue, no bom sentido, né, romper um pouco que essa pandemia está trazendo, romper um pouco esse ritmo maquinal das nossas vidas, né? Quer seja a comunicação que entre num ponto de ônibus, na projeção. Como que você tem visto isso? Que eu acho que é algo também muito importante, até do ponto de vista político, né? A gente tem visto como as novas ferramentas de comunicação são tão importantes quanto o conteúdo. Olha, eu acho que a gente teve uma experiência muito rica na nossa passagem pela Secretaria Municipal de Cultura, e isso criou, de fato, uma capilaridade, uma credibilidade, acredito eu, no setor cultural, que facilitou demais essa articulação para construir essas estratégias. É emocionante ver, importantíssimo, emocionante ver a mobilização e engajamento do setor cultural no Cidade Solidária. Em pouquíssimo tempo, assim, menos de uma semana, a gente tinha uma quantidade de vídeos, demonstrações de apoio, de artistas de todas as áreas, de todas as linguagens, artistas VJs fazendo projeções incríveis pela cidade, pelos prédios, rappers fazendo rimas, né, DJs fazendo bases para a gente ter vídeos, designers fazendo gráficos, essas artes todas que a gente consegue postar. Tudo isso é feito num sistema que não tem outro nome, senão tudo ao mesmo tempo agora, sem parar, né? Olhando para todas as nossas potencialidades, todos os nossos contatos, convocando as pessoas a participarem de uma maneira voluntária, de uma maneira engajada, e despertando, muitas vezes, o ativismo que existe em todas elas, o voluntariado que existe em todas elas, e, de alguma forma, talvez muita gente não saiba como ajudar, como se colocar nesse momento. Então, uma campanha como essa tem essa função de oferecer também um lugar de atuação concreta diante dessa pandemia. Agora, tem um outro aspecto também muito interessante, que um fato interessante é que essa campanha Cidade Solidária, ela ganhou uma dimensão de conhecimento muito maior do que uma campanha que fosse comunicada pelas vias normais, justamente porque ela teve essa adesão absurda dos artistas. Tem que entender
que se a gente conseguiu pelo menos 100 vídeos para veicular na internet, através das nossas redes municipais ou das próprias entidades, esses artistas também estavam veiculando nas suas próprias redes. Isso amplificou demais a campanha e também deu muita credibilidade, muita força social para a campanha. Então, uma coisa vai puxando a outra, as coisas vão se acumulando, o que não deixa de ser uma coisa curiosa, uma vez que a gente tem essa mania, parece quase uma desgenerescência de parte da nossa sociedade, quando ataca indiscriminadamente a cultura e a arte sem parar, especialmente os seguidores, os robôs, etc., do presidente, aliados ao presidente Bolsonaro. Então, assim, qualquer atividade que se expresse como suporte ou apoio, ou sendo feita ou endossada pela cultura, sempre tem um certo patrulhamento de um setor da sociedade. E o curioso é que são os trabalhadores da cultura, homens e mulheres, artistas, produtores, etc., que são os responsáveis pelos conteúdos que nos fazem passar por essa situação de quarentena de uma maneira menos traumática, com as suas séries, com as suas novelas, com seus filmes, etc. Então, a cultura ela é generosa a oferecer tantas coisas para que a gente possa consumir esse momento de isolamento social, mas ela também é generosa no engajamento e na construção de novas formas de comunicação, absolutamente fundamentais. Perfeito. Do ponto de vista, né, dessa proposta, da relação também entre o Cidade Solidária e uma ação mais de médio e longo prazo, por conta do distanciamento social, da quarentena, na doação que essas 20 entidades apresentaram para a prefeitura, a gente está construindo isso junto, o título da proposta o desenvolvimento de projetos participativos de integração de políticas públicas em territórios vulneráveis. E a gente percebeu, né, por uma série de experiências em Medellín, na Colômbia, que tinha índices de criminalidade, você tinha a milícia organizada também, um pouco, talvez, o que aqui acontece, a gente vem observando, né, como até o mercado imobiliário foi já agora... o mercado imobiliário informal muitas vezes foi incorporado pela milícia como uma atividade meio. Isso vem, do ponto de vista do urbanismo, nos preocupa muito. Tanto do ponto de vista, né, dos territórios ambientais que são capturados, desmatados, quanto outras áreas. E aí a gente percebeu que essa possibilidade também de parceria, né, entre a sociedade civil e o poder público, ela é um elemento, um ingrediente fundamental para esses projetos integrados nos territórios vulneráveis a partir de uma governança, né, que o marco regulatório das organizações da sociedade civil permite e que seria uma nova forma da gente trabalhar, né, a formação de agentes comunitários, né, você tem a ADESAMPA trabalhando em ações nesse sentido, outras secretarias também, né, que poderiam formar, né, a própria sociedade civil, o SESC e outras entidades, formar agentes comunitários para serem parceiros na gestão de equipamentos comunitários ou públicos diante desse marco regulatório da Organização da Sociedade Civil. E o que a gente tem defendido muito, Ale, é que, para além de uma gestão do equipamento, da manutenção edilícia, né, limpar, o teu salva-vidas na piscina, etc. e tal, essas entidades elas poderiam ser o embrião para desenvolver um plano de bairro participativo, né? Esse plano de bairro participativo poderia também ter alguns insumos das políticas setoriais, de cultura, de educação, tudo que está previsto de mobilidade, etc. e tal, e com uma referência de um orçamento viável, discutir e tentar estabelecer prioridades numa gestão compartilhada, né, para debater o futuro desses bairros. Então, eu acho que essa experiência também do Cidade Solidária, ela cria uma experiência de uma governança compartilhada, numa estratégia aí que tem os drive-thrus, que conseguem levar doação com uma parceria com uma empresa, que, né, dá desconto para levar até esses pontos, isso é reencaminhado para a Cruz Vermelha, que empacota e depois redistribui em territórios
considerados mais vulneráveis, por toda uma análise, né, por meio dos sistemas e cadastros para identificar essa população, esses territórios. Então, acho que esse acúmulo ele vai apontando também para uma direção que depois que essa crise passar, né, a gente pode também fortalecer ainda mais o programa, né, pensando em outras ações. E acho que isso também é um legado aí que a gente devagarzinho vai construindo, né, e que São Paulo, eu acho que na medida em que aponta para esse cenário, ela consegue mostrar e ainda fazer uma disputa de narrativa na imprensa e na sociedade de que a segurança pública não vai ser com mais arma, com mais bala, né, armando a polícia, a população, que a gente vai resolver. Né, vai ser com mais cultura, né, mais mobilidade, mais saúde, e acho que, enfim, de alguma forma, o Cidade Solidária, nesse contexto, né, de crise de saúde pública, econômica e política, tem apontado aí um caminho de forma de atuação conjugada, né, no curtíssimo prazo com emergência, mas também construindo experiências que possam ser replicadas e aprofundadas. Sensacional, eu acho isso mesmo. Inclusive, há uma via de mão dupla muito interessante, tanto com a colaboração que vem da sociedade civil e com todos esses acúmulos que você mesmo citou, com o outro lado também, né? A própria sociedade civil entendendo a complexidade de atuação no território, na cidade. A gente está tendo muitos aprendizados, né, nesse processo tão intenso que está sendo o Cidade Solidária. Para quem não sabe, a gente faz reuniões diárias desse processo de governança, né, Túlio? E a gente faz ações muito controladas no sentido da transparência, da eficácia. Então, todos os processos foram pensados para garantir a eficácia mesmo do programa, né? E acho que fizemos em 2 semanas uma grande ação coletiva estruturante, né? Para que o programa pudesse acontecer, com governo aprendendo com sociedade civil aprendendo com o governo, todos querendo remar para o mesmo lado, né? E, inclusive, sendo o mais amplo e o mais democrático possível, sem qualquer tipo de cor partidária sendo colocada na pauta ou sendo levada em consideração. O vírus não tem partido político, né? nem a solidariedade. Todo mundo tem que estar junto, ou partido político, ou preferência partidária, sei lá, seja o que for. Então, essa é uma experiência muito importante do campo civilizatório, né? Eu acho que essa pandemia, certamente, ela traçou uma linha muito clara que divide quem tem apreço pela solidariedade e quem tem a triste mania de só querer se dar bem, né? O tempo todo sem parar. Então, nesse sentido, acho que a gente tem muito a evoluir. Evoluir agora no processo que nós estamos vivendo, com todos os desafios que existem, porque no final do dia nós vamos precisar fazer a quantidade gigantesca de mantimentos para que a gente possa atender quem mais precisa, e é tudo ao mesmo tempo agora, em meio a esse caos de saúde pública. E também fazer com que a gente possa construir aí futuros projetos que sigam essa mesma linha, como você bem colocou. Tá, tô tentando dar uma olhada aqui também nas considerações aqui. As pessoas estavam perguntando do site, mas já responderam com o endereço nos Eu comentários. quero agradecer todo mundo que está elogiando a minha participação como secretário de Cultura. Muito obrigado, valeu. E os amigos que eu já vi por aqui também. A gente observa, né, acho que tanto por um lado, essa dificuldade, que eu acho que é importante a sociedade civil reconhecer, né,
Eu coloco isso, tenho falado várias vezes, que tem uma crítica, o poder público é fragmentado, etc, etc, etc e tal, tem descontinuidade e tal. Evidentemente que sim, em vários aspectos, em outros casos tem experiências, né, exitosas, mas que a sociedade civil também, ainda mais nesse momento, né, tão crítico para a nossa democracia, para as nossas cidades, a sociedade civil precisa se articular, precisa, enfim, estabelecer prioridades, né? E acho que o pacto que a gente está construindo, né, e ele também transversal, envolvendo movimentos sociais de base, entidades do terceiro setor, entidades empresariais, enfim, a gente tem tentado construir um ambiente para debater, né, e estabelecer convergências e prioridades diante desse momento tão difícil. E, por outro lado, a gente consegue também, trabalhando, né, em diálogo com a prefeitura, verificar, né, esses desafios que não são de curto, médio e longo prazo, mas a integração de sistemas e bases de dados. Isso quem trabalha, né, em qualquer empresa, em qualquer. Todo mundo está vivendo na pele o desafio que é a digitalização, né, da vida, em certa instância, que esse momento nos impõe, e que acho que a urgência coloca também a necessidade da gente acelerar esses processos tudo ao mesmo tempo agora, né? E, por outro lado, o desafio também da vulnerabilidade, né? A gente desenvolve um sistema e aí, em alguns lugares, o pessoal fala, pô, mas aqui não pega internet, né? Em Parelheiros, etc e tal. Você fala, pô, vamos lá redesenvolver o sistema agora para ele funcionar offline. Então, eu acho que nesse momento, acho que a gente precisa de muita serenidade, mas muita assertividade no sentido de estabelecer algumas prioridades. E só, enfim, aqui do campo mais da arquitetura e do urbanismo, a gente tem defendido, olha, uma agenda que ela que é resumidamente assim, o território é o lugar da articulação das políticas sociais, públicas, né, não só do poder público e privado, e a gente estabeleceu algumas prioridades, né, para uma agenda até nacional do IAB, que é assim, prioridade um, periferias, né, prioridade cultural, edifícios vazios, população de rua. Território terceiro, né, as áreas envoltórias na cidade, que são aquelas em que há, em geral, o cinturão verde, né? Um quarto território que a gente chamou das redes e sistemas, então os corredores de ônibus, que não são só, precisam ser um eixo de desenvolvimento sustentável, com novas matrizes, né? E, por outro lado, a gente também tem colocado aí no âmbito nacional as cidades pequenas e médias, e, por fim, a gente chama de territórios culturais, né? Territórios indígenas, quilombolas, e a gente vem tentando desenvolver, né, e estabelecer um conjunto de ações para esses territórios, e o foco como a primeira das áreas são os territórios periféricos, né? Esse pacto, de alguma forma, direciona o olhar para isso, mas o Cidade Solidária, diante da emergência, também, né? Então, também fica um convite, né, para a sociedade civil cada vez mais acho que o campo da cultura está muito mobilizado, né? Acho que outros setores também a gente precisa ir aí nessas próximas semanas também estabelecendo contatos para mobilizar, porque de fato, né, essa crise ela coloca, né, a vida humana num limite tão agudo que muitas coisas a gente não pode esperar. O que você falou, tudo agora, como que a gente ao mesmo tempo não pode ficar planejando, querendo, né, o melhor sistema, a melhor, né, enfim, metodologia possível, a gente tem que conseguir atuar. E tem sido muito bonito ver como, né, uma parte significativa da sociedade brasileira encarou esse desafio, está arregaçando as mangas e está desenvolvendo isso. Eu queria aproveitar e te perguntar como que você vê o pós-epidemia, né? Enfim, a gente não sabe se vai demorar aí mais alguns meses ou mais um ano, até mais, mas como que você vê a sociedade brasileira, a sociedade, enfim, paulistana no pós-epidemia? Bom, eu acho que são muitas considerações importantes que você fez. Tem algumas informações, algumas perguntas aí, por exemplo, foi perguntado desde quando existe Cidade Solidária. Se me permite, vou responder para não passar aqui a pergunta. Bom, oficialmente, desde o dia 7
de abril, né? Então, a gente oficialmente, por decreto, o projeto foi criado no dia 7 de abril. E é mais ou menos esse período que a gente tem, um pouquinho antes ali do decreto publicar, nesse mês aí, feito esse processo todo, né, Túlio? A gente tem feito isso desde o início, junto com, em parceria mesmo, entre poder público e sociedade civil. Eu acho que essa discussão sobre o pós-pandemia passa muito necessariamente por uma discussão importante sobre quais são os projetos de desenvolvimento que vão surgir para substituir esses projetos de desenvolvimento que há tanto tempo, de uma maneira tão repetitiva, permanecem no escopo do poder, né, em geral, e que tão frontalmente acabam prejudicando a nossa vida em sociedade, o nosso meio ambiente, né, e tão frontalmente geram essa desigualdade absurda que é o nosso maior problema, né? Então, acho que passa por aí. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu creio que a gente tem uma oportunidade, porque a arte e a criatividade certamente serão elementos fundamentais para a construção e percepção do que é o novo normal que surge aí a partir de tudo isso que está nos acontecendo. Eu tenho atuado e militado no Bloco da Cultura, um movimento recém-criado que busca colocar a cultura no eixo central de desenvolvimento econômico e social do país. É a cultura, no sentido lato sensu mesmo, mais amplo possível, abarcando todas as áreas da criatividade. É até muito legal estar falando sobre isso nesse ambiente do IAB, de arquitetos, que, afinal de contas, é uma das áreas mais importantes da criatividade também. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar uma visão de futuro em torno de novos preceitos, de novos valores, e essa busca tem que ser absolutamente democrática, aberta, coletiva, mas ela tem que ser feita de uma maneira eficaz, de uma maneira pragmática, de uma maneira que consiga atingir seus resultados, para a gente não ficar apartados enquanto pessoas que estamos aqui formulando das decisões centrais, dos processos políticos e etc. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente posicionar a cultura nesse sentido amplo, a arte, a criatividade, nesse centro de desenvolvimento econômico e social, não ficar apartada num departamento, dependendo de um secretário legal, de um ministro legal, que vai aparecer de vez em quando, mas sim dentro de uma linha de desenvolvimento, como vários países fizeram, até pensando na economia de baixo carbono, até pensando numa economia que tem a ver com a nossa brasilidade, com a nossa própria identidade, né? Afinal de contas, são 27 estados com suas potências culturais diferentes, com seus conteúdos diferentes. Eu realmente acho que é um momento, é uma quebra de paradigmas, um momento da gente trazer para a pauta todos esses assuntos que estavam aí completamente renegados a segundo plano ou não inseridos na agenda principal. Nós temos todos os movimentos slow, todas as formas de ocupação das cidades de maneiras mais voltadas para o bem-estar, para as práticas saudáveis, para todas as formas de se buscar a ocupação, como você disse, da cultura, da mobilidade, do meio ambiente, na cidade ocupada por esse espírito público presente em vários níveis. É uma cidade mais humana, mais segura, mais bonita, mais colorida, mais diversa, muito, 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 muito melhor de se viver. Enfim, é um grande momento em que a gente, na dificuldade, na crise, tem que se reinventar, e que bom que a gente pode fazer isso juntos, né? Não, que bacana. Tem uma pergunta aqui da Esther Meyer que pergunta sobre como funciona a relação público-privada. Só explicando bem resumidamente, o termo de doação, que a gente chama de urbanismo social, é um termo de doação, né? Desculpa, eu já falei, né? Ou seja, as entidades se organizaram por meio de um convênio
e representada por 3 delas, né, que é a TID Setúbal, o Arquifuturo e a AD, é um termo de doação, como a prefeitura tem feito com várias outras entidades e empresas. No caso do Cidade Solidária, é um acordo de cooperação técnica, né, que não envolve transferência de recursos, é uma questão mesmo de acompanhamento e sugestões, né? E tem entidades também que participam via termo de adesão, então, que também não envolve repasse de recursos. E, claro, existem outras modalidades, né? Nossa assessoria jurídica tem desenvolvido uma proposta de governança para o urbanismo social por meio do marco regulatório das organizações da sociedade civil, pensando na gestão compartilhada de equipamentos comunitários, equipamentos públicos, vinculado não só, né, aos usos e atividades, mas ao replanejamento do espaço do entorno, do bairro, dos serviços públicos do entorno. Isso tudo é algo, né, que a gente está começando, né, é importante destacar, mas a partir de várias experiências existentes. E nessa linha que você falou, né, dessa mobilização do campo da cultura como eixo central para o desenvolvimento, para a gente, assim, no campo da arquitetura e urbanismo, a gente ouve muito, né, nas conversas, assim, que a gente chama de cultura arquitetônica urbanística, né? Mais uma vez, para a gente, sempre o nosso recorte é o território, né? Então, você tem territórios, né, você falou do Brasil, uma diversidade de configurações territoriais, incrível isso, mas por outro lado a gente tem que encontrar uma certa similaridade entre esses territórios para estabelecer políticas do ponto de vista federal que tenham incidência. Então, vou dar um exemplo: você tem as cidades ribeirinhas, né? Você tem todo um debate sobre turismo, sobre preservação, mesmo centros históricos. Tudo bem, o centro histórico de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente do de Salvador, que é diferente de Porto Alegre, mas tem todo um debate, né, do processo de desindustrialização dos imóveis vazios, da população de rua, do patrimônio histórico, etc. E tal. E a nossa defesa, nacionalmente falando, ela vai muito na linha de reconstruir programas que a gente chama, ou já foram chamados, a gente pode cada hora dar um nome, que a gente chama de territórios da cidadania, territórios, né, que de alguma forma articulam políticas públicas, né, do ponto de vista nacional, para poder atender vários territórios que, apesar de diferentes, apresentam características semelhantes, né? As periferias, né, elas são, cada uma é de uma forma, mas você poderia ter programas de reurbanização de favela, de regularização fundiária, né, vinculado à ampliação da rede de equipamentos, com estímulo, né, nesse momento de retomada da empregabilidade, a cultura, né, enfim, nesses lugares também tem que ser estimulada. Então, como que a gente organiza isso nacionalmente é algo que a gente tem se debruçado muito, mas algo que eu também queria comentar, que aqui em São Paulo, a gente vem levantando, e estamos até conversando para daqui a pouco soltar um infográfico, organizando todas essas informações. Você tem vários planos bem desenhados, né? Você tem o plano de mobilidade, você tem os planos de educação, de saneamento ambiental, resíduos sólidos, plano de habitação, cada um, enfim, no seu estágio de desenvolvimento, mas a gente conseguiu levantar, fazer uma raspagem, né, uma leitura e montar um banco de dados com todas as ações de todos os planos, e a gente tem feito um exercício de tentar georreferenciar, né, essas intervenções previstas e tentar definir mais ou menos quanto custa cada uma delas, né, para a gente falar assim, poxa, se a gente fosse fazer tudo que os planos estabelecem, onde que essas intervenções estariam, né, e quanto elas custam. Aí você vai ver, opa, eu posso dar um spoiler aqui, um chute, mas que a gente está falando por subprefeitura, né, das mais vulneráveis, algo em torno de 4 bilhões de reais. Né? Se você pegar e multiplicar isso aí, numa média vai de 3 vezes 32, são de 100 bilhões de reais. Né? Ou seja, não vai resolver isso em 4 anos. Né? Mas como que a gente estabelece um processo democrático para discutir com a sociedade, né, qual que é a agenda prioritária para os próximos 4 anos e depois para os 8, 12, né? Então, acho que a gente está nesse momento também de inovar
um pouco, né? Acho que a cultura arquitetônica, urbanística pode colaborar, né? Evidentemente, nessa visão mais ampla da cultura, sobretudo nesses aspectos, né? Sem dúvida, eu fiquei muito legal essa linha de trabalho, essas ações transversais, pegando as similaridades de cada área, cada desafio, né, que o Brasil nos coloca, seja a população ribeirinha, seja os centros históricos, seja, enfim, todas essas informações que você listou. Eu acho que aí tem um ponto interessante que a gente poderia estabelecer um processo em conjunto aí do IAB com o Bloco da Cultura. O Bloco da Cultura pode colaborar demais para estabelecer esse conteúdo desse eixo transversal, onde a cultura se estabelece nessa centralidade toda, né? É muito interessante. Agora, também é importante sempre fazer essa ressalva, e eu sempre faço isso em todos os papos que eu participo. Eu acho que a gente já tem uma quantidade de diagnóstico que é uma loucura, né? Então, se a gente tem um acúmulo em alguma área diagnóstico, a gente precisa partir para ação, né? Partir para ação, desenvolver, colocar as coisas em andamento. Eu tive muito essa sensação quando eu assumi a secretaria, aceitando o convite do prefeito Bruno Covas, e que assim, eu tinha tanta informação e tantas ideias acumuladas de coisas, de pessoas que tinham falado várias ações prioritárias ao longo de tanto tempo, que foi possível ali somar e fazer o programa lá São Paulo, Capital da Cultura, com seus eixos, com as suas ações. Claro, não deu para fazer a integralidade de tudo que era necessário, mas enfim, eu senti aquela coisa do tipo, só o fato de ser uma coisa do foco ser realizar, fazer, meter a mão, vamos fazer, vamos para frente. Acho que já deu uma dinâmica tão interessante e uma relação tão boa, inclusive com a própria sociedade civil, com os entes todos, e também com as principais figuras que faziam esses diagnósticos, né? O nosso desafio é fazer, né? Colocar em prática, buscar projetos políticos viáveis para vencer politicamente a estupidez, a barbárie, né? O que a gente está vendo aí, esse absurdo que a gente está dia a dia assistindo, não cair mais na polarização pela polarização, em armadilhas políticas. A gente precisa respirar fundo, agregar, trabalhar em conjunto, buscar mais o que nos aproxima do que nos separa. Senão, a gente não consegue romper essa loucura que é a gente estar numa situação basicamente distópica, onde a civilização está sendo colocada de lado, né? Então, justamente, o nosso desafio bom, eu acho que os diagnósticos estão feitos, projetos existem muitos, agora nós precisamos dar passos que muito provavelmente vão fazer a gente falar, nossa, mas será que vale a pena? Me envolver com fulano? Gente, chega de purismo, a gente precisa de ação. A gente está vivendo agora o pior dos cenários, que é a pandemia mundial com a esquizofrenia do governo federal. Então, assim, me pareceu tão distante quando você falou dos projetos que vocês estão construindo para fazer essa ação espalhada pelo Brasil, respeitando as diversidades, mas entendendo as similaridades de grandes desafios, de grandes problemas que a gente tem. E me dá assim um negócio, meu Deus do céu, então a gente ainda está. Não é a luz do fim do túnel. A gente ainda tem que passar o labirinto para depois ver a luz no fim do túnel e andar até a luz no fim do túnel, né? Mas uma coisa interessante, se olhar assim a campanha do Bernie Sanders nos Estados Unidos, essa coisa de ir no porta a porta, tentar estabelecer um contato direto com a população, a nossa tese, qual que era? Era quase que organizar uma cartilha muito simples de como transformar o seu bairro. E com isso a gente disponibilizaria para os grupos que estão em cada região, no caso de São Paulo, mas se a gente conseguisse modular isso para o Brasil, para poder debater a sua vida, né, no seu bairro, que é algo muito mais concreto,
a partir de um conjunto de informações que, de fato, já existe uma análise técnica, mas não tem uma preocupação de apresentar para aquele cidadão, para aquele grupo social que está numa quebrada, que está num bairro nobre, onde que você quer que esteja, e consiga falar, opa, pô, legal, não quero ficar debatendo em abstrato, mas eu quero saber como é que vai ser a praça aqui na minha frente de casa, se vai ter ponto de ônibus, vai ter, se vai ter corredor, se vai ter... Eu acho que isso traz um pouco, e é o que a gente está tentando, claro, né, organizar um sistema de informações para produzir um material para ser discutido o futuro da cidade bairro a bairro. E Claro. o Sanders, acho que conseguiu, tudo bem, não foi vitorioso, né, na campanha, mas ele conseguiu acender algumas estratégias de mobilização que Mas a aí gente... que está o problema, Túlio. Esse tudo bem não foi vitorioso, não dá mais. Sim, não, Não dá mais para mim. concordo. Eu não aguento mais isso. E, aliás, uma das coisas que mais me deixou feliz nesse momento de pandemia foi ver o Joe Biden, o Bernie Sanders e a Elizabeth Warren juntos, já se alinhando com o Obama, com a Hillary, com todo mundo do Partido Democrata, ou seja, toda aquela amplitude que a gente sabe quão diferentes eles são entre si no próprio Partido Democrata para tentar vencer o Trump. Nossa, ainda bem, ainda bem. Só me faltava a turma falar, não dá, o John Biden não dá. Só me faltava essa nesse momento. Graças a Deus, eles tiveram essa visão. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar pactos, coalizões, sejam eles políticos partidários, mas não só políticos partidários, não é só nessa esfera. Pactos que tragam a sociedade civil, que tragam entidades, que tragam o mercado, o capital, todo mundo junto. E uma agenda mínima, comum, de desenvolvimento e de combate à desigualdade, porque é o nosso principal problema, né? E a gente está vivendo isso agora com Cidade Solidária. É uma pequena experiência, mas é uma experiência feita na maior cidade do Brasil, no momento mais grave da nossa história, que pode criar grandes e grandes exemplos e gerar boas e boas práticas aí a partir de agora e para o futuro, nessa ideia de pacto social e de governança compartilhada e de buscar o que realmente precisa ser feito, né? Prioridades. Não, total. Tem um conceito que o pessoal usa na arquitetura e urbanismo que é o urbanismo tático, né? Que é essa coisa de você também mão na massa, vamos lá, vamos pintar um espaço aqui, mudar isso para lá, para cá. E acho que o nosso grande desafio, né, é como casar uma série de ações de urbanismo tático, né, que tem uma visão de médio e longo prazo que vão levar, eventualmente, se já discutir nos Estados Unidos, né, no Green New Deal ou no Blue New Deal, que eles estão se acertando lá agora entre os democratas, qual que vai ser né, a agenda mínima, mas ao mesmo tempo, do nosso lado da cultura arquitetônica urbanística, assim, é arquitetura tática na veia, mas com uma visão, né, estratégica de médio e longo prazo. Eu concordo Claro. com essa ação né, que temos que pactuar, aproximar, e acho que Cidade Solidária é o urbanismo tático, né, da emergência, né? A solidariedade, né? Da solidariedade do nosso lado é o que a gente tem tentado colaborar, né, com essa visão territorial, e aí tem outras visões, a questão da comunicação, né, a logística e tudo mais. Mas é isso, a gente já está no finalzinho aqui, tem mais alguns minutos, e enfim, queria só te passar se quiser fazer a última consideração, para Tá a gente bom. não, de Eu queria repente acabar o aproveitar vídeo aqui. queria agradecer, muito obrigado. Vamos fazer outros. Vou começar a fazer uma série de lives sobre o Cidade Solidária, inclusive você vai participar também, já fique sabendo. Boa, vamos lá. Vai ser muito importante. Amanhã eu começo com a Carmen Silva, líder do Movimento Sem Teto do Centro. Na sexta-feira, com o presidente da Cruz Vermelha. E na segunda-feira, com o Hugo Pozzolo, novo secretário municipal de Cultura. E assim por diante. Entrevistando sempre entidades parceiras, ativistas, voluntários, doadores, etc. Queria também convidar todo mundo para me acompanhar nas redes, @AleiUCF, e principalmente convidar todos a conhecer o Bloco da Cultura, o @Bloco da Cultura aqui no Instagram, onde tem muita coisa do que a gente está falando aqui. Obrigado pela oportunidade e participem, por favor, doem, compartilhem do Cidade Solidária. spcidadesolidaria.org. É isso, queria reforçar então, para quem puder, entrar no site, ver as formas de interação, quem puder doar, colaborar,
ajudar a divulgar o programa, acho que é super importante. E também é isso, terminar aqui falando para acompanhar essas lives do Cidade Solidária e pelo IAB. Então, amanhã, resumindo, né, Wisnik e Fernando Haddad. Na quinta, tem uma conversa sobre ensino à distância no período da quarentena. E, por fim, na sexta, a Luanite e a Ana Cláudia vão discutir a questão da representatividade, da linguagem arquitetônica e como isso se insere dentro do mercado de trabalho, né, sobretudo, nesse momento de emergência, mas também pensando aí mais no médio e longo prazo. Ale, muito obrigado pelo convite, acho que o papo foi muito bom e a gente segue conversando e divulgando aí essas ações nesse momento de solidariedade, né, profunda e de construção do novo normal, que acho que você trouxe isso e é isso. Muita solidariedade agora e vamos construir um novo normal, que acho que é fundamental. Vamos Obrigadão, nessa, viu? vamos junto. Obrigado vocês, foi um prazer, um abraço a todo mundo que acompanhou. E vamos nessa, vamos em frente. Valeu, gente. Brigadão. Ficamos em contato. Até mais.